Bom dia, meus irmãos. Vamos dar início a mais um estudo da nossa escola dominical. Graça e paz. Mas antes, vamos orar pedindo a Deus orientação para o nosso estudo. Oremos. Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui para estudar a Tua Palavra. Abençoe nossas vidas, Senhor Deus. Nos ilumine, ó Pai. Abençoe cada lar, Senhor Deus, que está recebendo, Senhor Deus, este estudo, Pai. Em nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém. Nós estamos estudando a revista cujo tema é eu mesmo e os outros. Ou melhor, é uma pergunta. E os outros? O papel e o lugar do cristão em uma sociedade individualista. A propósito, aqueles que não tiverem esta lição, pode estar aí na padaria Ebenezer e retirando a revista ou acompanhar em PDF toda semana. A nossa superintendente posta na rede social da igreja, no WhatsApp, e você pode estar aí acompanhando em PDF. O título da nossa lição é O Mundo é Meu, a lição número 6. Ecologia é devastação ambiental. E nosso texto básico, Romanos 8, 18 a 22. E nós temos os textos diários que para nós leiamos, para que dê uma luz, né, e esclareça melhor o entendimento da nossa lição. O primeiro tópico é devastação diária. O segundo, devastação em escala industrial. O terceiro tópico, efeito estufa, camada de ozônio e aliança. E para completar, o quarto tópico, o sofrimento da criação. Vamos ler aqui a introdução, só para a gente poder iniciar o nosso estudo. Diz assim: tomamos cada vez mais consciência de que a exploração predatória da fauna e da flora está dizimando nossas florestas e tomando a vida cada vez mais difícil e suada. A ideia por trás desse abuso é: o mundo é meu, então eu o uso como quiser, podendo inclusive destruí-lo. Essa ligação, porém, é falsa. E vejamos como a Bíblia pode lançar luz a este respeito. Nosso texto básico, Romanos 8, 18 a 22. Aqueles que tiverem a Bíblia, quiserem acompanhar na Bíblia para poder confirmar, mas está transcrito aqui, vamos ler. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. O primeiro tópico, então, devastação diária. Quando nós falamos em devastação ambiental, costumamos pensar em coisas grandes, queimadas, emissão de gases, gases tóxicos, o vazamento de barris de petróleo no mar, né? E isso ocasiona um desequilíbrio ecológico. Mas existe uma devastação diária. O que seria isso? Aquela realizada pelos indivíduos, ou seja, eu, você, os homens em geral. E muitas vezes estão em posturas indiferentes
e pequenas ações que deixamos de praticar, né? Por exemplo, os desperdícios. Desperdiçamos água, se desperdiça comida, óleo de cozinha são lançados no esgoto e outras coisas mais. E o autor da lição ele traz uma frase para a gente: todos os pecados de 210 milhões de brasileiros. É a quantidade de pessoas que habitam no nosso Brasil. Imagine todos praticando o mesmo erro. São 210 milhões de pessoas praticando pecado contra a ecologia. Outra frase que nos chama a atenção é a origem do homem, Gênesis 2, 15, 19. E complementa também com essa palavra aqui, ó. Comprometeu o equilíbrio natural. E tem outro texto que é o Salmo 24, 1. Vamos ler esses dois textos para que Deus fale conosco através desses textos. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-as ao homem, para ver como se estes lhe chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. O homem foi colocado no jardim para cuidar do jardim. Inclusive, ele deu um nome aos animais, que o texto diz. Deus levou os animais para que ele desse o nome. Então, o homem cuidava da fauna e da flora. Outro texto que nós citamos aqui, Salmo 24, 1, que o autor da lição traz para a gente, diz assim: o Senhor pertence à terra e tudo que nele se contém, o mundo e os que nele habitam. Então Deus é o dono do mundo, porque Deus é o criador do mundo. Ele fez tudo que nele habita. E o homem é apenas um mordomo. Eu coloquei aqui em destaque, né? O homem é mordomo. O que vem a ser mordomo? É aquele que cuida do que pertence ao seu dono. Ele administra, é um administrador das coisas do seu dono. E o papel do homem na terra é esse: é ser um mordomo da natureza criada por Deus. O segundo tópico nos traz devastação em escala industrial. Nas grandes cidades do mundo, né, a qualidade do ar é ruim em muitas cidades, devido às fábricas, os carros, muitos carros nas estradas, o trânsito. Temos um exemplo aqui, né, no nosso país, uma cidade que ela é cheia de indústria e tem muitos carros e emitindo gases. É a cidade de São Paulo, né, que é preciso de fazer rodízio quando está na sua rotatividade de carro normal. Até mesmo com essa situação que nós estamos passando, a quantidade de carro diminuiu, mas ainda continua numa boa quantidade emitindo gases. E os mares, né, que estão contaminados. Quantas notícias, né, que a gente vê aí de animais marinhos que engoliram plástico, né, principalmente as tartarugas. As queimadas, as grandes queimadas, né? As indústrias fazem as queimadas, fazendeiros queimam para poder fazer o plantio, e sem falar também que existem alguns garimpos no Brasil que são ilegais, que degradam a natureza. Mas existe uma parcela de culpa também dos órgãos públicos que não cumprem o seu dever. Isso é uma realidade. E outro ponto que ele destaca aqui, que existe o pecado institucional.
e também o pecado coletivo, institucional, das instituições, né? E o pecado coletivo, aquele pecado que alguns líderes induzem os seus liderados a pecarem. Aqui a gente tem um exemplo dentro da Bíblia, no livro de Reis, no 1 Reis e 2 Reis. 2 Reis 3:3, vamos ler primeiro esse texto. Ele fala assim: Joroão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel, em Samaria, no 10º ano, 8º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a coluna de Baal que seu pai fizera. Até aí tudo bem. Mas olha só o versículo 3. Contudo, aderiu aos pecados de Joroboão. E que pecado foi esse? Nós vamos ver no texto a seguir. Filho de Nebate, que fizera pecar a Israel. Não se importou deles. Notem que eu coloquei em vermelho aqui. Pecado de Jeroboão fizera pecar a Israel. 1 Reis 12, 28 a 31. Falando de Jeroboão. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subirdes a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Pôs um em Betel e outro em Dan. E isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários nos altos e dentre o povo, e constituiu sacerdotes que não eram filhos de Levi. Ele fez tudo o contrário à vontade de Deus e induziu o povo a pecar também coletivamente. O terceiro ponto: efeito estufa, camada de ozônio e aliança. É um título extenso, né, que nos fala aqui sobre estufa, ozônio, aliança. Parece que não combina, mas no decorrer da apresentação vocês vão ver que eles cooperam um com o outro. Antes, o que é efeito estufa? Muitos de nós sabemos o que é efeito estufa, mas para podermos relembrar, é uma expressão usada para descrever um problema que afeta o delicado equilíbrio atmosférico. Aí nós pensamos no aquecimento global, as geleiras derretendo, né, os animais sendo extintos. E outro ponto, redução da camada de ozônio, o aumento da intensidade de raios ultravioletas e a incidência de câncer de pele e catarata. Isso é realidade também. Como nós falamos, né, a primeira, né, camada de ozônio, né, efeito estufa, camada de ozônio e efeito estufa, é a urgente necessidade de nos empenharmos no cumprimento de nosso dever como mordomos. Lembra? Mordomos, aquele que cuida do que é do dono, do Criador. Mordomos da criação de Deus. Romanos 8, 19 a 21 traz pra gente: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita ao quê? À vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Nós esperamos que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E a segunda, que é a aliança. Aí vamos ver a relação que tem. E essa aliança foi estabelecida com quem? Noé. Lembra de Noé? Mundo corrompido. Deus separou a Noé e sua família, separou os animais, né, de par em par, colocou em uma arca e disse a Noé, né, que não destruiria novamente a criação por meio de um dilúvio universal.
E esta aliança, ela é conhecida como aliança da natureza. Romanos 8, 22. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Interessante colocar que essa palavra angústia até agora, a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora. Isso nos leva para o quarto ponto, que fala sobre o sofrimento da criação. Romanos 8, 18 a 22, que é o texto que é o texto básico da nossa lição, ali aparece uma palavra, vaidade. Está sujeito à vaidade. Sujeito à vaidade não voluntariamente, por causa daquele que a sujeitou. Aí vaidade, quando nós pensamos em vaidade, nós reportamos para um sujeito que se enche de si, né, se enche, se infla de que ele é o melhor, que ele é o ponto central. Mas aqui está falando da natureza, que a natureza perdeu as suas potencialidades, que ela foi tolhida, restringida, confinada, porque o homem pecou e fez com que a natureza se degradasse. Eu chamo a atenção aqui o cosmos, não só o nosso mundo, né? Nós vemos a olho nu, mas todo o cosmos, toda a criação de Deus. Lembra que lá no início de Gênesis Deus fala o quê? Que ele criou tudo, né? Do nada fez tudo, e tudo que ele fez que era bom. Mas o homem, ao pecar, fez com que a natureza se degradasse. Eu ouvi uma pregação essa semana do pastor Jeremias em relação a esse texto de Romanos 8, 18, e ele usa um exemplo muito interessante, que a natureza é como se fosse um animal enjaulado. Eu coloquei uma figura aqui para poder ilustrar melhor, né? O animal enjaulado. É como se esse animal olhasse para o seu predador e na expectativa de que o seu predador seja restaurado, seja transformado, né, para que eles usufrua também dessa restauração. Então a natureza está o quê? Gemendo, né, na presença do homem. Para nós podermos firmar aqui e gravar os tópicos: devastação diária, indiferença e é individual. Uma devastação em escala industrial. Efeitos estufa, o efeito estufa, camada de ozônio e aliança. E o sofrimento da criação. Existem alguns símbolos relativos à reciclagem. Esse aqui é o mais conhecido, né, que eu estou circulando, é o mais conhecido, do papel. A maioria das pessoas conhece. Mas existe do vidro, do aço e do alumínio. Só para a gente poder lembrar, né, que nós temos que fazer nossa parte. Nós temos que reciclar, né, se possível. E um outro desenhozinho que eu achei interessante, né, Chico Bento, e algumas vasilhas ou vasilhames, cada um de uma cor, né? O lixo descartado nos seus lugares corretos. Esse desenho aqui eu tirei do YouTube e é um desenho que fala sobre um plano para salvar o planeta, né? E eles fazem isso nesse desenhozinho, a turma da Mônica fazem um plano para salvar o planeta. E aparece tudo isso que nós falamos anteriormente. Os rios, mares sendo contaminados, cidades poluídas, e eles tentam fazer com que o mundo melhore do jeito deles.
Romanos 12, 12 nos fala assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual a vontade de Deus? É que nós, com a nossa mente, nosso conhecimento, nós ajudemos a conservar aquilo que Ele criou. Já que por causa do pecado as coisas foram se degradando, nós podemos fazer algo para poder melhorar esse mundo, para melhorar o mundo para as pessoas, para nós, para abençoarmos a outras pessoas com a nossa nova mente. Eu coloquei um mapa aqui também, e esse mapa está nos mostrando a Amazônia. E aqui é o arco de desflorestamento, essa faixa aqui em amarelo. O arco de desflorestamento foi definido a partir das áreas mais problemáticas em relação ao desmatamento ilegal, dentro do bioma amazônico. Então aqui, aquela faixa amarela são os estados do Acre, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia e o Tocantins. Voltando aqui no mapa, muitos falam a frase: o Amazonas é o pulmão do mundo. Se ele for desmatado, o que vai acontecer? Um desequilíbrio. E o Brasil, que é mais próximo da Amazônia, está dentro da Amazônia, o Brasil está sofrendo por causa destes desmatamentos. Sabemos que a Amazônia não é só no Brasil, ela também se estende para a América do Sul. E os desmatamentos estão acontecendo, mas na maioria nessa faixa aqui. Sim, existe aqui alguns lugares que o desmatamento é legal, mas existe muitos lugares que é ilegal. Existem lugares aqui que é feito alguns procedimentos industriais, que são legais, mas também tem coisas que são feitas aqui ilegais. A garimpagem, tem os garimpos que são legais, mas outros ilegais, que indiscriminadamente eles poluem o local, destroem, desmatam, fazendo com que a natureza se desequilibre. O que nós podemos concluir então? Não se devasta impunemente o mundo. E esse mundo que é de quem? De Deus. Nosso dever é cuidar da criação e zelar para que ela seja sempre saudável e exuberante. E nós temos falhado nisso e somos culpados diante de Deus. Caminhos, porém, para a consumação da obra redentora de Cristo, quando haverá novos céus e nova terra, e a criação será restaurada para a glória do Criador. Lembra a criatura enjaulada? Esperando a redenção do homem, para que tudo seja o quê? Restaurado. Toda a lição é necessário que ela seja aplicada, precisa de uma aplicação. Aí o autor sugere para a gente: faça uma lista de pequenas atitudes que podemos tomar diariamente, como parte de nossa vida cristã, para preservar a natureza. Conserve converse com os seus colegas de classe durante a semana e colha as sugestões de todos. Como fazer isso? Eu não posso ir à casa de ninguém, mas eu posso ligar, posso falar por WhatsApp,
e fazendo assim uma lista bem grande e prática. Assuma então as atitudes sugeridas na lista como um compromisso a ser cumprido para a glória de Deus. Porque tudo que nós fazemos é e tem que ser para a glória de Deus. Que possamos aplicar essa lição em nossas vidas, né? E mostrar a outros que é possível nós fazermos algo pelo mundo, pelo lugar onde nós habitamos e sermos ecologicamente corretos. Que Deus possa nos abençoar. Lembramos agora, irmãos, que às 19 horas nós teremos nosso culto online, né? Agora está sendo ao vivo, está sendo filmado lá na igreja, o pastor está indo lá pregar e o grupo de louvor está o acompanhando, né? Tudo com segurança, todos aqueles que estão ali estão seguindo o protocolo, né? Colocando suas máscaras, mantendo a distância, né? E que Deus possa nos abençoar, né? Acesse lá o link que vai estar disponível no WhatsApp do grupo da igreja e que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Amém.